O LET é um programa de extensão. Um programa de extensão, ele é um guarda-chuva que abriga vários projetos e eventos de extensão. E como guarda-chuva, né, e essa função de abrigar vários projetos, né, ele traz como princípio básico dos trabalhos, né, agregar uma equipe maior de pessoas em torno de objetivos comuns. E o nosso objetivo maior é fazer discussões comprometidas com a educação básica, e essas discussões, né, elas perpassam temas diversos, né, ligados à formação do professor em letras. E aí, atrelada a essa formação de professores, né, nós buscamos também a integração do trabalho entre a graduação, a pós-graduação, estudantes do ensino fundamental e médio, e também a comunidade mais ampla. Então, envolve comunidade escolar, comunidade mais ampla, educação formal, educação informal e educação não formal. O público-alvo do LET é majoritariamente professores em formação e professores em formação continuada. Só que nós temos assim uma visão de professor muito atrelada à formação continuada no sentido mais comprometido do termo. Então nós chamamos de professor pesquisador. Nós formamos o professor pesquisador e queremos crer, né, que esse professor ele tem compromisso com pesquisa, né, e ele está sempre ávido por aprender e aprimorar mais os seus conhecimentos. Então, e aí, junto com, né, esse público-alvo que são os professores, e nessa formação do professor pesquisador, vem, né, os pesquisadores acadêmicos, né, e o entorno, né, os alunos, os estudantes do ensino da educação básica, que é, né, o nosso principal alvo. Fui convidada a desenvolver um trabalho lá no Centro de Socioeducação de Ponta Grossa, que está a unidade nesse formato de alojamentos individuais, estava recém-inaugurada, e eles precisavam de projetos lá. E aí eu fui convidada pela Pró-Reitoria de Extensão, fui, né, e desde então nós começamos a trabalhar com atividades de escrita, até por conta de sugestão dos próprios meninos, né, dos próprios internos, que me ajudaram a construir a primeira proposta, né? Eles mesmos sugeriam, eu escrevo, né? O outro ilustra, e aí nós vamos pensando. Surgiu dessa forma, aí em 2010 publicamos o primeiro livro, depois de 2010 para 2011 nós já tivemos financiamento estadual e publicamos mais 2, depois financiamento federal, né? Por meio do PROEXT. E hoje nós já temos 4 livros, 2 jornais, jornadas de discussão, revista, né, e agora o documentário, né, que é produto dessa jornada de discussão. Estamos aqui hoje para falar sobre a política de socioeducação, falar de uma experiência especial que tivemos se aproximando da política da professora Djane, do projeto do Laboratório de Estudos do Texto, que tive a oportunidade, então, enquanto trabalhava como assistente social no Centro de Socioeducação daqui de Ponta Grossa. Queria dizer que o projeto, ele teve uma participação especial no desenvolvimento da política, no tempo em que ele se desenvolveu no SENSE, porque tem um papel importante de dar visibilidade para os adolescentes privados de liberdade. Queria destacar que o desafio desse projeto é ir ao encontro dos adolescentes, proporcionar experiências, né, que dão protagonismo a esses adolescentes privados de liberdade. Queria dizer que a política de socioeducação ela precisa de visibilidade, ela só se constrói na relação com a comunidade, e a relação das instituições de privação de liberdade com as instituições de ensino superior é fundamental, porque além de oferecer propostas de trabalho alternativas dentro das instituições carcerárias, que
nesse sentido o Ciência se enquadra, ainda que como uma instituição de socioeducação, proporciona também a oportunidade de uma formação diferenciada para os alunos do ensino superior. Gostaria de destacar então o campo da socioeducação como um campo apropriado para que as universidades se aproximem. Hoje estou como professora aqui na universidade e tenho trazido as experiências de trabalho docente como elementos importantes dentro da sala de aula. Queria destacar a importância dos livros que foram publicados pelo Laboratório de Estudos do Texto e outras produções também, como ferramentas de educação, como ferramentas metodológicas, que não só contribuem para a formação do ensino superior de modo apropriado para entender os desafios da área, mas principalmente garantem um lugar de protagonismo para os adolescentes. Recentemente estive no Centro de Socioeducação fazendo uma visita aos adolescentes lá e tive a oportunidade de verificar que eles estão escrevendo, que eles estão se tornando autores da sua própria história, e isso só é possível na medida em que professores, em que outras pessoas da comunidade se aproximem de modo interessado e compromissado com a área. Estamos num momento muito difícil, um momento conturbado para a política de socioeducação no país, porque a tendência no momento atual é de que a dimensão sancionatória da política se torne mais forte, quando ela só atinge o seu objetivo quando a dimensão pedagógica e social prevalecer. Queria destacar então a política de socioeducação como uma política pública, um direito dos adolescentes que compõe o rol de direitos humanos, e que ela deve se fortalecer nessa perspectiva de oferecer condições para o desenvolvimento humano e social desses adolescentes. Tenho certeza que este projeto, o Laboratório de Estudos do Texto, contribui para esse processo e faz o seu papel de cidadania na nossa sociedade, olhando para esses adolescentes. A minha participação no projeto que nós desenvolvemos no SENS, que foi o primeiro projeto que nós realizamos do LET como programa, o primeiro grande projeto que nós realizamos, que deu fruto a várias obras e tudo, me permitiu enxergar que o interno do SENS, como aluno, já que o SENS é um centro de socioeducação, então ele obrigatoriamente precisa estudar, deve estudar, não é pode, se ele quiser, ele deve estudar. Esse é o diferencial do centro de socioeducação em relação aos centros de internação, os antigos centros de internação de menores infratores, É o de que a gente pôde ver na prática, de que as maiores demandas, os problemas, dificuldades que a gente enxergou com os meninos que são internos no SENS, elas não são muito diferentes das que a gente observa fora do SENS. Se um aluno se um aluno de uma escola fora da cidade, a gente deve investir, todo mundo tem essa clareza de que deve investir, os professores devem ser dedicados, os alunos merecem oportunidade, Então, se a gente tem essa visão em relação aos alunos de escolas convencionais, a mim pareceu que a reflexão a que eu cheguei é de que esse pensamento ele também cabe para os internos do SENS, enquanto alunos de uma escola que está dentro do SENS. A educação dentro do SENS ela é fundamental, essa mudança para as instituições, para menores infratores, que tem outros termos hoje que se utilizam, ela, portanto, é fundamental. Ela é uma diferença gritante em relação às instituições que não tinham escola, que nem previam a possibilidade da existência de escola dentro da instituição, uma vez que eles não podem sair de lá. Então, acho que essa mudança ela foi fundamental, e o papel dos professores ele também é fundamental, e o papel do aluno, esse aluno que está no SENS matriculado e fazendo aula dentro do SENS, então ele tem todas as necessidades que qualquer outro aluno tem, e também as expectativas e as possibilidades de se desenvolver como ser humano. Esse projeto é muito importante na medida que os meninos que estão na unidade apresentam grandes defasagens, defasagem em idade séria, defasagem no conhecimento, e infelizmente a estrutura da unidade não consegue atender essa demanda. Nós temos a escola dentro da unidade, que segue aqui em Ponta Grossa, aqui no Paraná,
que segue o ProEduze, mas esse programa não dá conta de ensinar, de dar essa habilidade de escrita, de leitura para os adolescentes. E se nós formos verificar, muitos deles não têm habilidade de escrever e de ler. Eles são considerados alfabetizados, mas na verdade não são. Eles não sabem o dia que nasceram, eles não sabem os meses do ano. Então eles precisam de um apoio especializado para conseguir desenvolver a escrita e a leitura. E o projeto atende exatamente essa demanda. É importantíssimo para a nossa unidade. Mas a minha entrada lá me permitiu ver isso na prática. Então ver um aluno, por exemplo, que mal sabia escrever o seu nome, não gostava de escrever, porque sentia que isso podia expô-lo, né? Não, professora, eu não sei escrever direito, o que as pessoas vão pensar de mim, que eu sou burro, né? E ao fim de poucas semanas, né, poucos meses de trabalho, você tem um aluno que conta toda a sua história, né, por escrito, e que entende que vai ser alguém que vai ser protagonista, né, que vai ser autor de um material que vai circular e que percebe que a sua história é uma história que pode ter valor para outras pessoas. Então ele passa a se interessar pela divulgação dessa história, entendendo que ele pode contribuir com alguém. Então isso para mim não tem valor. Assim. O que eu aprendi vendo isso é que você, de um ser humano que muitas vezes não deixa de ter perspectiva, passa a ser um ser humano que se entende como alguém que tem responsabilidade com o outro, e ele assume essa responsabilidade e ele vai tentar cumprir com essa responsabilidade que ele percebe que tem. Nós estamos num novo momento na unidade, uma nova direção, e é possível hoje, né, nós retomarmos as atividades. Então a intenção é que nesse primeiro semestre de 2017 o projeto esteja novamente na unidade e alguns adolescentes então vão ser trabalhados na escrita, na produção de textos, e nós esperamos que também seja publicado um novo livro, um livro agora, né, 2017, com o trabalho que vai ser realizado na unidade. E realizar um processo de escuta permanente. E aí a gente tirou alguns direcionadores para isso. Primeiro, ouvir os adolescentes. Qual era a expectativa dos adolescentes? O que eles imaginavam? O que eles precisavam? O que eles entendiam da medida socioeducativa? Conversar com um conjunto de técnicos, e por isso a gente foi para dentro das unidades. Né? Posteriormente, conversar também com um conjunto de servidores, sejam eles monitores que tomam conta dos adolescentes, seja o pessoal da cozinha, seja o pessoal da portaria, seja os técnicos de enfermagem. Então, assim, a gente, em primeiro momento, era escuta direta, não foi reuniões. Aí, a partir disso, nós tivemos muitos olhares e descobrimos que tínhamos que fazer outras temáticas também, para discutir o SINASE, discutir a rede, e fomos fazendo outros encontros dessa natureza, seminários mesmo, pequenos, de 100 pessoas, 50, 30, e começamos nesse período todo um alinhavo também no desenvolver alguma coisa com os meninos, e resolvemos fazer algumas experiências, tipo, tira todo mundo e bota para jogar bola. Como vai ser isso? E fomos para lá, para dentro. Tipo, chama o pessoal da espiritualidade e faz culto dentro do espaço. Vamos ver o que é que acontece. Esses experimentos algumas pessoas não entendiam, diziam até que era loucura da nossa parte. O pessoal está ficando doido. Né? Mas a coisa foi tomando uma forma e foi dando certo. Em alguns momentos a gente errou, alguns meninos fugiram, alguns meninos cometeram alguma situação, mas foi muito pouco diante do que nós estávamos trabalhando. Né? Nesse escutar e nesse fazer, nós começamos a ter uma necessidade, e aí começamos um processo de planejamento também, de focos de atenção que a gestão precisaria ter. Melhorar a condição do cuidar deles. Né? Cama, mesa e banho, material de higiene e limpeza,
criar cardápios de alimentação, que isso também favoreceria, por tudo que nós ouvimos, o melhor acolher e o melhor desenvolver da medida. E nós buscamos isso de forma persistente, posso dizer assim. Diariamente, em torno de 450 meninos na instituição, unidades. Porque esses meninos entram, fogem, ficam, voltam, mãe traz de volta, menino bate na porta e diz que quer voltar, termina a medida, ele sai, antes de terminar a medida ele foge então. Ao longo desses 10 anos de existência do Laboratório de Estudos do Texto, entendido sempre como um programa de extensão que articula atividades de ensino, projetos de pesquisa e projetos de extensão, eu acredito que a formação daqueles que de fato se dispuseram a trabalhar de forma integrada pode ser expandida, pode ser redimensionada, principalmente em se tratando do trabalho com grupos que são postos à margem da sociedade, como o trabalho com os adolescentes em conflito com a lei. Sobre o trabalho com esse grupo em específico, eu considero fundamental. Nós sabemos que socialmente há muito preconceito, senso comum, sobre quem cumpre medidas socioeducativas. Por isso, trabalhar junto com esses meninos me possibilitou até mesmo a desconstrução de certas crenças. Se eu tivesse que destacar algum aprendizado, eu destacaria no final do texto de um aluno que compõe um dos livros que nós publicamos, que foi o livro Sentidos à Memória. Nele, o adolescente nos orienta, após discutir a questão do preconceito, que nós nunca julguemos um livro pela capa. Por isso, trabalhar com produção de texto e publicar esses textos é fundamental para que mais vozes circulem sobre essa realidade e sobre a questão da violência. Ter participado do projeto de extensão em um centro de socioeducação certamente promoveu um repensar na minha formação enquanto professora. Estar inserida em um contexto de ensino que vai além da sala de aula, como o trabalho com os meninos em conflito com a lei, foi favorecido a partir da inserção no Laboratório de Estudos do Texto desde o primeiro ano da graduação. Por isso, olhar para trás hoje me faz perceber que a trajetória que foi construída a partir do projeto, dos projetos articulados entre ensino, pesquisa e extensão, me tornaram uma professora com uma visão muito mais ampla sobre o que seja ensinar e sobre os desafios que a profissão nos traz. Sim, eu trabalho no LET desde 2008, que foi quando eu me inseri na universidade, eu ingressei na universidade e já iniciei projetos de extensão aqui no programa. Em 2011, eu tive a oportunidade de iniciar a coordenação de um projeto PIBID de espanhol e, a princípio, o PIBID, por ser um programa de iniciação à docência, ele era compreendido como um projeto de ensino. Mas com o desenrolar das atividades, a instituição viu que a proposta era bem mais ampla e o projeto PIBID ele passou a ser integrado de ensino, pesquisa e extensão. Então eu fiz a integração desse projeto PIBID de espanhol ao LET também. E no projeto PIBID, aqui dentro do LET, nós somos um grupo de 12 graduandas, eu coordeno a parte do espanhol e 2 professoras supervisoras da rede estadual organizam as ações na escola. As bolsistas, elas estão semanalmente em grupo de estudos aqui na universidade e também atuando diretamente nas escolas. Então, o nosso trabalho, ele é numa relação teórico-prática, semanal e de inserção no espaço escolar. Então, a partir dessa inserção, nós levantamos problemáticas sobre o ensino do espanhol, percebemos as problemáticas que existem nas escolas, são escolas diferentes para o ensino de espanhol, tanto no fundamental quanto no médio.
e vamos desenvolvendo as atividades em parceria com as professoras e com as escolas, né? Em 2011, que foi quando o projeto se iniciou, nós percebemos que havia um vácuo de conteúdo nesse trabalho do espanhol nas escolas para contemplar a Lei 10.639, e depois foi ampliada para 11.645, que trata das culturas africanas e indígenas, né, no currículo brasileiro. Então nós fizemos todo um estudo sobre como inserir as africanidades, né, e a diversidade cultural no ensino da língua espanhola, nessas escolas que atuamos. E fizemos livros didáticos, né? O primeiro foi publicado em 2012 e o segundo em 2014, a partir desse trabalho conjunto com as escolas, né? E todo livro, na verdade, ele foi construído pelas pibidianas e pibidianos, com minha orientação e também da professora Ione Giovino, que naquele momento estava junto comigo na coordenação do espanhol. Da importância do projeto PIBID é essa inserção mesmo do acadêmico, né, do graduando do curso das licenciaturas dentro do ambiente escolar, né, nessa realidade da escola pública. É uma coisa assim que quebra certos paradigmas que a gente encontra dentro da própria graduação. Eu desenvolvo no LET projetos que são desdobramentos de extensão em relação aos projetos de pesquisa que eu tenho. Então eu comecei a atuar no LET, a propor projetos de extensão a partir do ano de 2011 e desdobramentos, né, extensionistas dos projetos de pesquisa na área da educação escolar indígena. Então esses projetos de extensão que permitiram que eu tivesse contato com escolas indígenas, professores indígenas e alunos indígenas que são estudantes da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então a minha atuação é desenvolver projetos dentro da área de educação escolar indígena, tanto ensino de língua indígena na escola, quanto ensino de língua portuguesa, e no sentido de atender as demandas que esses professores têm. E também projeto que envolveu a questão da permanência dos estudantes indígenas na instituição. Então, atender as demandas desses alunos dentro da instituição, demandas que são pedagógicas, né? Então, a gente falava sobre questões de necessidades de reforço em termos de estudo. Então, esse era o meu papel com os acadêmicos indígenas aqui dentro da instituição. A nossa ideia, né, de trabalho era formar um grupo de pesquisa, né, indígenas, para levar todo o que estava se adquirindo de conhecimento aqui para levar dentro das comunidades indígenas. E cada indígena de cada curso faria um trabalho diferenciado, né? Por exemplo, eu na minha área de agronomia levaria algumas ideias onde ajudaria de alguma forma, tanto na agricultura ou pecuária, de alguma forma, né, que contribuísse para melhorar na comunidade. E o pessoal de medicina levaria algum outro trabalho, o pessoal de geografia, odontologia, de todos os outros cursos que eles estão cursando. O grupo, o LET, ele vem nos apoiando já faz desde 2011, se eu não me engano, que foi o ano que a professora também fez parte da comissão da CUIA, e ela trouxe essas ideias, esses trabalhos, e a gente deu também algumas ideias de como deveria ser feito, né? Para mim, a grande questão, o grande aprendizado com o LET, né, é que ele estimula que a gente realize as ações conjuntamente, não separadamente. Permite que a gente tenha conseguido fazer cursos de formação e produtos que melhoram o ambiente de trabalho desses professores, né? Livros, material didático, né? Então isso que a gente conseguiu fazer. Esse projeto ele teve início em 2013 aproximadamente, e desde então ele contou com a parceria da professora Gisele Cristina Ismaniotto, que envolveu as acadêmicas do curso de pedagogia. Então o projeto ele tem como ação uma série de atividades extensionistas. Uma delas é o grupo de estudos do texto, que é o GT.
E o GT, né, ele promove encontros quinzenais entre os acadêmicos de pedagogia e os acadêmicos de letras, para que eles possam problematizar algumas questões relacionadas ao ensino da leitura e da escrita. O nosso foco principal é o ensino da língua portuguesa por meio dos gêneros textuais, e a nossa preocupação principal é favorecer o ensino e o desenvolvimento da capacidade de leitura e de escrita nas escolas. Então, nós consideramos, né, Eliane, que é muito produtivo e necessária essa articulação entre as acadêmicas do curso de pedagogia e as acadêmicas do curso de letras, os acadêmicos do curso de letras. Por quê? Porque tanto os professores formados pelo curso de pedagogia quanto os professores formados no curso de letras trabalharão com o ensino e com a aprendizagem da leitura e da escrita na escola, né? Então, eles precisam discutir, compartilhar de concepções de língua, concepções de ensino, de aprendizagem, de texto, de leitura, né? Para que não haja mais tarde na escola rupturas que acabem prejudicando esse processo de aprendizado das crianças, né? Então, essa parceria ela realmente é muito necessária, porque nos nossos encontros nós podemos discutir, né, questões que são relevantes tanto para o processo inicial de aprendizado da leitura e da escrita, como também para o desenvolvimento posterior no ensino fundamental 2 e na continuidade do ensino médio. Então, além das discussões teóricas realizadas no GT, também são de extrema importância as ações realizadas junto às escolas, né? E nós tivemos a experiência das acadêmicas de pedagogia, né, interagindo nas escolas nos anos iniciais do ensino fundamental e promovendo aulas muito interessantes e sequências didáticas muito interessantes com diferentes gêneros, né, levando até essas salas de aula um trabalho com a leitura e com a escrita de modo a realmente incentivar e promover esse aprendizado de modo relevante e criativo nas escolas. E também ações no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Então nós temos aí o exemplo do projeto do professor Nelson, Vamos Ler Gibi na Escola. Essa parceria aconteceu entre o LET e o Colégio Estadual Professor João Ricardo Vamborel do Vernet, aqui de Ponta Grossa, Paraná. Foi uma parceria muito rica, porque acabou envolvendo alunos do ensino fundamental, também do ensino médio. Além dos alunos, envolveu também professores numa ação interdisciplinar, né? Essa ação resultou na confecção de histórias em quadrinhos, que foi o gênero que nós levamos para despertar o gosto pela leitura, nós levamos para os alunos. Então, cada professor, né, juntamente com a sua turma, confeccionou aí a sua história em quadrinho, dentro do tema sugerido pelo próprio professor. Também é importante ressaltar aí que essa parceria do laboratório, né, que tem como supervisora a professora Eliane Halpe, né, então essa parceria ela teve como resultado final uma amostra de todo esse material que os alunos confeccionaram sob a supervisão dos professores. Então eu acredito que foi um trabalho bastante importante, que acredito também que os alunos carregam em si essa lembrança de que um dia ele teve na escola alguém que se preocupou em despertar nele o gosto pela leitura. Eu estou no LET desde o início, né, desde que começou o programa. Eu trabalho com extensão com os alunos na área de formação de professores, mas também trabalho com a minha formação. Então, eu já passei por mestrado, por doutorado e todo esse tempo eu estou trabalhando junto ao LET, e tanto com a formação dos alunos como a minha formação. Então, atuo no grupo de extensão que a Djane tem, que ela mantém, né, no laboratório, e faço parte desse grupo desde que nós começamos. Nós estamos agora finalizando um
grupo de estudo e desse grupo de estudo está saindo um livro onde eu também consigo publicar um artigo relacionando tudo isso que é meu trajeto dentro do Laboratório de Estudos do Texto. A minha parte, então, é a formação de professores, né? Eu trabalho o tempo com os alunos, mas também trabalho a parte nossa, a parte de professores, formadores de professores. Atualmente, o projeto em andamento que eu tenho está relacionado com a minha formação, né, que é de doutorado, que eu estou trabalhando com currículo. Então, o projeto de extensão vai tratar sobre currículo e eu já montei um projeto de extensão para trazer alunos, professores da rede, professores da casa que queiram discutir o currículo, até porque nós estamos também passando por modificações no nosso currículo, estamos com um currículo novo, então tudo isso é interessante. E esse é o mais novo projeto de extensão que eu tenho junto ao LET e pretendo continuar sim no LET. Os projetos de pesquisa, eles são bem dentro dessa linha de trabalho do programa mesmo de extensão, que é articular pesquisa, ensino e extensão. Então, eles vêm muito atrelados às atividades de extensão e às de ensino. A minha perspectiva teórica é a pragmática austiniana, né? É uma discussão bem na contramão, a gente chama de visão contra-hegemônica, né? de linguagem, de escrita, né? E de língua. E aí nós temos grupos de estudos dessa discussão sobre pragmática já há uns 7 anos. Também já temos várias publicações atreladas a essas discussões, porque por meio da pragmática nós conseguimos discutir de maneira mais, vamos dizer, mais ampla e mais consubstanciada as questões de identidade, né, que está muito ligada à formação inicial do professor, mas também nos permite pensar sobre a formação, por exemplo, de um adolescente que está cumprindo medida socioeducativa e demais estudantes da educação básica. Não é muito diferente. Então aí você pensa sobre questões de identidade, subjetividade por meio da escrita, mas sempre não na visão da escrita canônica, né? A nossa perspectiva de letramento, ela está, repito, né, numa visão contra-hegemônica, de que ela é sempre uma construção. E uma construção envolve um comprometimento e um trabalho constante. Não se aprende a escrever e não se aprimora a capacidade de escrita a não ser escrevendo, e não se aprende a ler de forma adequada, a não ser lendo muito. Porque o leitor, ele é antes de tudo um crítico, né? Antes de ser um leitor em sentido amplo, ele tem que ser um crítico. Senão ele só decodifica textos.